Irmãos, isso quer dizer sobre autoridade, sobre termos autoridade. E o que é ter autoridade, irmãos? É entender que somos filhos de Deus, é entendermos que aquilo que Deus colocou em nós, Ele não colocou apenas, irmãos, para a gente dizer que tem, mas para a gente exercer aquilo que nos foi dado. Está comigo? Então, irmãos, é muito sério o tema até que eu coloquei hoje: exerça a sua autoridade. Você quer ver um exemplo de autoridade, mas assim, básica, simples? Se eu falar para o pastor Eduardo assim: pastor Eduardo, vai lá no meu gabinete, que é aqui em cima, e pega lá na minha prateleira um dos meus livros. Ele vai fazer o quê? Ele vai lá, sim ou não? Agora vamos dizer que o Eliseu peça para o pastor Eduardo subir lá no meu gabinete para pegar um livro que é meu. Você vai lá pegar? Não, sem falar comigo, irmão. Por que você não vai pegar? Porque ele não tem autoridade sobre aquele... Não, sobre aquele livro, sobre aquele lugar. O pastor, olha, pega isso no teu espírito, irmão. O Eduardo, ele tem até autonomia para entrar, mas sem a minha ordem, ele não tem autoridade para... Irmãos, então tem muita coisa que você pode até acessar, mas se você não entender que Cristo te deu autoridade para pegar, você só vai olhar, contemplar e não vai viver, e não vai desfrutar. Ei, irmãos, quem está mandando você pegar não sou eu, mas é Cristo. Quem está mandando você usar da autoridade não sou eu, mas sim Cristo. Tem um exemplo que a gente dá que é o mais básico. Quem aqui já foi parado por um guarda de trânsito? Quem já foi parado? Como é que ele faz para te parar? Ele precisa gritar: oh, para o carro! Irmão, dá até raiva, porque ele faz assim, ó. É assim ou não é? Você encosta. E aí você faz o quê? Porque se você tentar romper a barreira, o que acontece? Você é perseguido, é multado e até preso. Mas por que você pode estar com o seu carro direito, com o seu documento direito, com tudo em dia, mas por que você pode ser preso? Porque você desrespeitou. Ei, irmãos, eu posso falar uma coisa para você? O diabo tem ultrapassado barreiras na tua vida, porque você não tem exercido contra ele a autoridade que Cristo colocou sobre a tua vida. E esse ano, irmãos, o ano de 2026, vai ser um ano que você vai colher muitas coisas, mas se você exercer a autoridade que Cristo te deu, se você se colocar no lugar onde Cristo te colocou, e você fazer o que Cristo está te mandando fazer. Irmãos, eu já falei isso aqui esses dias e eu vou repetir de novo. Você que é crente e tem a sua fé passiva, não, está tudo bem, eu entendo, eu aceito, é assim mesmo. Ei, irmão, posso falar qual vai ser o seu papel nessa igreja esse ano? Se você é passivo, o seu papel nessa igreja esse ano vai ser aplaudir o testemunho dos outros. Mas se você usar a sua fé com a autoridade que Cristo te deu e ter uma fé agressiva, irmão, você não só vai aplaudir o testemunho dos outros, mas você vai subir aqui para ser aplaudido também. Você crê nisso? Então olha para o irmão do lado e fala assim: se for passivo, dê cola comigo. Porque, irmão, não é isso que Deus tem para nós. Irmão, não adianta. A gente sabe que o objetivo maior, que o plano original de Deus, irmãos, vamos dizer biblicamente falando, dentro de um texto, que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, irmão. Amém. Mas a vontade de Deus também é que os seus filhos aqui na terra desfrutem de uma vida de paz, de uma vida regalada, de uma vida abençoada, de uma família feliz. Irmãos, é chegado o tempo, e na verdade já chegou, que você não vai mais viver na escassez, que você não vai viver, irmãos, em pleno século 21, crente contando moeda para comprar pão.
Está amarrado isso. Está amarrado isso, irmão. Crente sem dormir, endividado. Crente preocupado com o que filho está fazendo, com o que marido está fazendo. Ei, irmão, diga: eu tenho autoridade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a minha saúde, sobre as minhas finanças. Pastor, como assim? Se eu tenho autoridade sobre a minha saúde? O pastor está internado, irmão, mas eu tenho certeza que ele está lá, irmão. Depois você vai ver como ele estava lá. Eu acredito, irmão, eu fiquei uma semana internado. Rompi o tendão, fiquei uma semana no hospital internado. Irmão, eu conhecia a ala dos queimados, orei por todo mundo. Conhecia a minha ala de quebrado, que eu estava quebrado. Conheci todo mundo, desci para andar debaixo, irmão, virei amigo dos médicos. Eu ia, sabe onde eu ia pegar água? Lá embaixo no bebedor, que a água era gelada. Os médicos olhavam e falavam: pastor, o senhor veio passear. Eu falei: não, vim ver você, falar de Jesus. Irmãos, eu creio que tem um propósito aí. E o propósito é, irmão, levar Jesus para quem precisa. Mas, irmãos, diga: há uma autoridade de Cristo em mim. Há uma autoridade de Cristo sobre a minha vida. Quem aqui é pai ou mãe? Irmão, pai e mãe que não põe regra e não põe limite para filho, irmão, perdeu a autoridade. Filho que fala: eu vou para onde quero, a hora que quero. É assim? Quem é pai e mãe aqui? É assim? Para não ficar só nas minhas palavras. Mateus capítulo 8, versículo 28. Abre aí sua Bíblia, por favor. Mateus 8, 28. Coloca na RA para mim, por favor. Que versão é essa? Isso, obrigado. Tudo na RA, tudo numa versão só hoje. E olha só o que diz o texto. Tendo ele quem? Jesus. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Diga: 2 endemoniados. Saindo dentre os, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele. Irmãos, imagine você estar passando em um lugar que é mais perto para você, que vai adiantar horas do seu dia, e você falar: não, eu vou ter que gastar mais 2, 3 horas para rodear, porque ali tem 2 endemoniados que não deixam ninguém passar. Será que os caras estavam possessos? Será que os caras estavam mal? Mas Jesus, diga: Jesus desceu naquela terra. Ei, irmãos, e o engraçado é que a Bíblia vai dizer que não foi Jesus que foi até os endemoniados, mas os endemoniados que vieram até Jesus. E olha só que interessante. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho do Deus? Contigo, ó Filho de Deus, vieste o quê? Vieste o quê? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Ei, irmão, em outras palavras, eles estavam lá de boa, tranquilo, fazendo o que? Mas quando, irmão, pega isso no teu espírito. Mas quando Jesus chegou, não foi o diabo que atormentou Jesus, mas foi Jesus quem atormentou o diabo. Pronto, a palavra acabou, fique de pé, vamos para casa. Porque, irmãos, quando Jesus chegou, o diabo se sentiu atormentado, porque ele orou, porque ele levantou as mãos, porque ele gritou. Não, irmãos, o diabo se sentiu atormentado só porque Jesus chegou. E só, se não me falha, me ajude a ter uma memória boa. Jesus está onde hoje? Morando aonde hoje? Habitando dentro de quem hoje? Ei, irmão, então não é você que se atormenta com o diabo, é o diabo que se atormenta com você. Você chegou, o diabo se desespera. Juliano, veio fazer o que aqui antes do tempo? Como é que você me achou aqui? Estava quietinho, dando trabalho só para essa família.
Mas tem muita gente que não entende isso. Ah, pastor, isso era Jesus. Se credes em mim, farás as obras que eu fiz, e obras ainda maiores. Quem crê em Jesus aqui? Quem crê em Jesus aqui? Então, irmãos, chegou a hora de você não só fazer o que Jesus fez, mas em nome dele, você fazer coisas ainda. Mas como é que eu faço, pastor, coisas maiores, se eu não percebo ou não entendo a autoridade que eu tenho? Vieste nos atormentar antes do tempo? Aí eu faço uma pergunta a você, irmão, eu quero que você seja sincero comigo. Você tem atormentado o diabo? O diabo tem se sentido atormentado com você? Ou ele tem se sentido confortável com a tua presença, destruindo lugares, destruindo ambientes, destruindo famílias? Pastor, não faz isso, é muito sério. É realmente, irmão, é muito sério. Você chega, a luz chega, você chega, dá sabor, você chega, é o sal da terra, é a luz do mundo. Ei, irmão, você chegou, tem que haver diferença entre o que serve e o não serve, entre o justo e o perverso. Não dá mais, irmãos, para aceitar tudo e falar está tudo bem. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente pode até entender, coisas da nossa natureza humana, mas, irmãos, a maioria delas são espirituais e precisam ser vencidas no campo espiritual. E isso não é chorando, e isso não é reclamando, e isso não é murmurando, mas é usando a autoridade que Cristo te deu. Ei, irmãos, eu vou falar uma coisa, já falei algumas vezes: doa em quem doer, fira a quem ferir. Mas, irmão, para de ficar chorando e achando que Deus vai se comover com o teu choro. Ele não vai, porque se Ele se comovesse com o choro, quando Jesus chorou e derramou sangue, transpirou sangue, pedindo para Deus afastar o cálice dele, Deus ia falar: não, meu filho, você está chorando, não vai não. Ei, irmãos, as tuas lágrimas não convencem a Deus, mas a tua fé convence. Ei, irmãos, no lugar de você, eu não estou falando que você não pode chorar, amém? Que eu também choro, choro muito. Mas eu choro, irmão, na presença dele, me derramo na presença dele. Eu não choro por causa de problema, irmão, porque se chorar resolvesse problema, a gente não tinha nenhum. Sim ou não? Mas eu estou dizendo que, o Senhor sabe. É claro que Ele sabe, querido. Só que Ele sabe, agora está na hora de você exercer a autoridade. Ele sabia, irmão, que o mar era mole e que ninguém podia andar sobre as águas. Mas quando Pedro falou: se és tu, Senhor, deixa-me ter contigo andando por sobre as águas, Jesus falou o quê? Pedro, em meu nome vem. Não, Pedro, Jesus só falou: você quer vir? Então vem, exerça a autoridade e ande sobre as águas. Ei, irmão, olhou para o lado, olhou para o vento, olhou para as ondas, perdeu a autoridade, afundou. Quem consegue entender isso? Irmão, como tem sido a sua vida? Como você tem se comportado mediante aos problemas e as adversidades? Ei, irmão, já falei isso aqui, e agora o Espírito me guia para falar, e eu sei que vai encaixar no coração certinho de alguém. Irmão, tem gente que na hora da dor, que na hora da luta, que na hora do desespero, procura incrédulo para desabafar. Pronto, falei. Alívio total. E qual é a palavra que vem do incrédulo? É assim mesmo, vai passar, aconteceu comigo. Não, agora você procura um crente, irmão, tudo você pode naquele que te fortalece. Vai nessa tua força, que Deus é contigo. Irmão, sabe por que tem muito crente sem autoridade? Porque está em ambiente que não era para estar. Ei, irmãos, olha o ambiente que você está e veja se ali é um ambiente propício para Deus se mover, para Deus se manifestar. Quem aqui é jovem e estuda ainda? Escola, faculdade, faz assim. Quem é você dentro da universidade? Quem é você dentro da escola? Você é a diferença ou é mais um deles? Olha para o irmão do lado e fala assim: ele só começou, dá tempo de ir embora. Levanta,
Fala para ele orar, levanta de fininho. Vai doer, vai bater, vai doer, mas vai curar. Todo crente que entende que é filho de Deus se torna um tormento para o diabo, para a miséria, para a doença, para o fracasso, para as adversidades. Todo crente que entende que não é apenas crente, mas é filho de Deus, se torna um tormento, um problema para o inferno. O inferno não pode ouvir falar teu nome, o inferno não pode olhar para você, porque sabe, ali vai um filho de Deus, exercendo a autoridade de Cristo na vida dele. Amém. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Irmão, está muito quente mesmo. Ô louco. E olha só o que diz o texto, Mateus 28, 19. Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho. E eis que estou convosco todos os dias até... Sabe o que Jesus falou? Toda autoridade me foi, mas agora eu envio vocês. Eu envio vocês como? Despreparados, desorganizados? Não, eu envio vocês prontos e cheios de autoridade. Para quê? Para ir ali na Brasilândia, para ir no Paulistano, para ir no Damasceno, para ir no Brás, para ir... Não, irmão, para irem por todo mundo. Fazendo o quê? Discípulos. Para quê? Para que eles sigam as ordens que eu estou dando a vocês. Em meu nome, curarão enfermo, expulsarão demônios. Ei, irmão, você precisa entender isso, você precisa colocar isso dentro de você. Você precisa viver isso, porque senão você vai ser um crente escravizado por você mesmo, limitado por você mesmo, fazendo comparações de você com as pessoas do mundo. Ah, tá ruim para o fulano, é normal tá ruim para mim. Não é, irmão. Não é normal tá ruim para você. No mundo eu posso até passar por algumas aflições, mas irmão, diga comigo a palavra passar. O que é a palavra passar? Eu estou num lugar, passo para o... Irmão, ele não está falando que você vai viver num lugar de dificuldade. Ele não está dizendo que você vai viver num lugar, irmão, de problema. Ele está dizendo que você pode até passar. Mas como você vai passar, irmão? Tem gente que é tão passivo, mas tão passivo, que o médico diagnosticou lá uma enfermidade no corpo dela. E quando ela vai falar dessa enfermidade, ela não fala assim, a enfermidade do diabo, a enfermidade do capeta, esse mal que... Não, fala, é a minha doença. É a minha... Ó, tem gente que fala de boca cheia. É a minha diabetes. A diabetes é a mulher do diabo, irmão. A diabetes é a mulher do capeta. Mas aí a mulher do capeta passou a ser sua. Por quê? Porque você fala dela como se fosse a minha enxaqueca. Aí o que foi? Atacou a minha enxaqueca aqui, ó. Para com isso, irmão. Tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que leva você a sofrer, irmão, atribua o verdadeiro dono disso, que é o diabo. Não é Deus, irmão. E a gente precisa parar de colocar na conta de Deus aquilo que não é dele. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é bom. E diga, nele não há mal. E diga, Deus não é homem para que minta.
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Será que Jesus no tempo dele ordenou, falando para Pedro, João, Tiago, Judas: fala para aquele irmão ali paralítico que a paralisia dele é normal. Fala para aquele que desceu paralítico do telhado que ele não pode fazer nada por ele. Ou então, quando ele encontrou um outro no poço, há não sei quantos anos, sofrendo, esperando que alguém colocasse ele dentro das águas, que não, está tudo bem, espera mais 38 anos. Ou quando ele encontrou a mulher hemorrágica, falou: tocou, mas ainda não é a hora, você vai ficar mais 12 assim. Irmão, todo crente ou toda pessoa que se deparou com Jesus com um problema, quando Jesus estava diante dele, ou quando conseguiram tocar nele, o problema foi solucionado. E daquele dia em diante, aquelas pessoas se tornaram outras pessoas. Irmãos, é confrontante o que eu vou dizer, mas de quando você aceitou Jesus e tocou nele, o que mudou na sua vida? Pastor, eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não. Tá bom, isso já é bom. Mas irmãos, não é só isso. Diga: tem muito mais. Diga: tem muito mais. E está disponível para mim e para você, irmão. Mas sem autoridade, sem entender o que eu carrego, eu vou ficar sempre dependendo da oração de alguém. Eu vou sempre estar dependendo de alguém. Irmão, está na hora dessa igreja amadurecer a ponto de aonde você estiver, milagres acontecerem através da sua vida, vidas serem transformadas através de você. Irmão, você está lá como já aconteceu, irmão. Pessoas manifestarem com um demônio, e você, irmão, só faz isso se você tem autoridade, amém? Falar assim: já aconteceu comigo, a pessoa 3 horas da manhã me ligar: pastor, minha mãe está manifestada aqui, vem aqui. Eu falei: não vou não. Vou não, estou deitado na minha cama, vou não. Põe no viva voz que eu vou expulsar daqui mesmo. Irmão, e eu orar e o diabo ir embora. Reconhecer a autoridade. Reconhecer, minha esposa está lá, ela sabe disso. Uma vez uma vizinha da Tati manifestou, eu peguei a Rebeca, e aí eu fui lá. Quando eu cheguei, o problema já estava sanado. Ele falou: está chegando. Ele está chegando, então deixa eu ir embora antes de eu me deparar com ele. Não tem a ver sobre mim, sobre o cargo pastor. Não, irmão, é sobre entender o que carrega, entender o que está dentro. E o que eu tenho dentro de mim é o mesmo Espírito que está dentro de você. O meu título de pastor não me faz diferente de você. Porque aonde você impor as suas mãos, doentes serão curados. Aonde você declarar vida, vida vai ali chegar, irmãos. É através de mim. É através de você. É através de você. Jesus recebeu toda a autoridade e Ele delegou toda essa autoridade, diga, à igreja. E quem é a igreja? Irmãos, nós não lutamos para ter autoridade. Nós não lutamos para ter autoridade, mas usamos a autoridade que Cristo já nos deu. Senhor, me dá autoridade, eu já te dei. Irmão, sabe qual é o erro de muita gente? Está pedindo o que já tem. Está pedindo o que já tem. Como assim, pastor? Irmão, você já tem autoridade, Jesus já te deu. Você não precisa pedir. Agora é a hora de você usar. Está comigo? Quem aqui trabalha? Você trabalha o mês inteiro. Chega no final do mês ou no meio do mês, você recebe o seu trabalho, o seu salário, sim ou não? Você precisa ligar para o seu patrão e falar: eu vou usar o salário que você me deu? Precisa? O que você faz? Você que é homem não sabe, dá na mão da sua mulher que ela vai te ensinar o que faz. Quem é pai, dá na mão dos seus filhos que você vai ver o que eles fazem. Rebeca vai comprar alguma coisa, aí eu falo: Rebeca, olha o preço disso. Ela fala: pai, é inflação, né? Inflação. Ainda sai zombando. Inflação tá uma coisa de louco. Irmão, porque depois que chega na tua mão, não é mais do patrão, não é mais da empresa, é teu. Ei, irmão,
entenda isso. Um dia essa autoridade esteve na mão de quem? De Jesus. E aí Jesus pega essa autoridade e dá à igreja. A igreja não precisa mais pedir para ele para usar. Agora é só usar, já tá na tua mão, já é seu. Ah, mas será que é bem assim, pastor? É assim, querido. O problema do evangelho é que eu não preciso dar uma cambalhota aqui ou girar no manto para você acreditar. A grandeza do evangelho é a simplicidade que ele tem. É a simplicidade de Jesus, de estar andando nos lugares. E aí, esses dias mesmo eu estava vendo um trecho de um negócio do The Chosen, aonde Jesus cura a Chula, que era uma cega. Irmão, eu chorei sozinho. O amigo da Chula mancando lá, todo lascado. E aí ele fala, não, hoje a cura é para a Chula. E aí Jesus vai lá, coloca a mão nos olhos dela. Aí ela é curada, ele enxerga. Aí ele fala, não. Aí ela fala, e ele? E ele fala, não, hoje é só para você. Para mim, eu espero. Jesus olha para ele rindo lá no deixou e fala, meu filho, o que tem para ela tem para você. Tem para o outro, tem para o outro, tem para o outro. É só querer. Ei, irmão, a autoridade que foi colocada sobre a minha vida e a sua vida não é para abençoar só a mim e a minha casa, mas é para abençoar quem está à minha volta, é para mudar a vida de quem chegar perto de mim. Ei, irmãos, nós precisamos entender isso. Precisamos trocar essa mentalidade caída, essa mentalidade adâmica, que não é bem assim, pastor. Falando até parece fácil, mas exercendo é mais fácil ainda. Exercendo é mais fácil ainda. Ei, irmão, eu me lembro que quando a igreja onde eu conheci a minha esposa, eu vou falar isso para você entender. Eu me lembro que na igreja que eu conheci a minha esposa, eu estava fazendo um culto de 3 horas da tarde. E nesse culto chegou uma moça, irmão, de 20 e poucos anos, desesperada, chorando, gritando e falando, pastor, um médico, quem conhece ali a Santa Casa de Misericórdia, Santa Cecília? Ela chegou chorando, desesperada, e falou, pastor, a minha filha está na ala das pessoas com câncer e em estado terminal. O médico pediu para eu ir numa igreja, chamar um padre, um pastor, para ir lá fazer a última oração por ela. Falei, aguenta aí, irmã. Acabei o culto e fui lá, irmão. Cheguei lá, ela mostrou o diagnóstico, o 97, 98% do sangue já estava contaminado por leucemia. Irmãos, hoje eu entendo que foi o poder da fé, amém? Mas coincidiu, irmão, não estou falando que isso que faz o milagre. Coincidiu de eu ir no monte aquele dia, fazer uma oração, e eu estava tão convicto que Deus poderia curar aquela criança. Irmão, e eu fui, a mãe deixou a fralda dela comigo. E eu fui, irmão, e na época eu pesava, os meus 140 quilos. E o monte era umas 4 horas de subida, 3 horas, para mim era um pouco mais, porque eu era muito pesado. E aí eu fui subindo, irmão, e quem me conheceu um pouco obeso, irmão, eu transpirava muito. E aí eu na minha cabeça, inocente, sem conhecer a palavra da fé como hoje eu conheço, irmão, eu subi falando assim, Senhor, cada gota de suor que cai do meu rosto é uma gota de sangue que o Senhor troca daquela menina, e enxugava o rosto. E aí, irmão, fui lá no outro dia fazer uma oração e deixei lá o quê? Toalhinha dela. Não é que a toalhinha curou não, tá? Senão tem gente que vai atribuir o milagre a isso. Irmão, e passou-se o tempo. Passou alguns meses, eu estava fazendo um culto também, que lá eu era um auxiliar, eu fazia alguns cultos lá. E de repente entrou uma criança, irmão, chorando, correndo, com 2 papéis na mão, e falando, pastor, eu não morri, pastor. Eu falei, o que está acontecendo? E aí a mãe entrou, irmão. E um papel dizendo 98% de leucemia no sangue. E o outro papel dizendo, ela nunca teve leucemia. Ei, irmãos, é só usar a autoridade que Cristo te deu para curar enfermos, e você vai ver a sua mão. É a sua mão. Não é porque a Bíblia vai dizer, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. E hoje é pelas mãos de cada um de nós, irmão. É pela mão do Baba, é pela mão da Gleice, é pela mão do Klaus, do Anderson, da Regiane, do Gabriel, é irmão da Maria, do João. É através da sua mão, irmão, que Deus vai operar milagres. Efésios capítulo 1, versículo 15.
Efésios 1,15 vai dizer assim, ó: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e no amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com todos os que, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Diga acima. Na versão original esse texto está dizendo bem acima, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu a igreja. É, irmão, Deus colocou Jesus acima de principado, potestade, todo nome. Ei, irmão, Cristo está aqui. Cristo sobe de novo. Aí Cristo está no lugar de autoridade. E aí Cristo fala: agora eu estou no lugar que eu, Cristo, não vou poder fazer mais nada. Então quer saber de uma coisa? Gilson, vem cá, vou dar a você. Sandra, vem cá, vou dar a você. Klaus, vem cá, vou dar a você. Reginaldo, vem cá, vou dar a você. Vanderly, vem cá, vou dar a você. Ei, irmão, e aí ele vai distribuindo a sua igreja para quê? Para a igreja estar acima. Acima. Ei, irmãos, antes você olhava o problema de baixo para cima, agora você enxerga o problema de cima para baixo. Ei, toda vez que você olhar para qualquer problema que você esteja passando, ei, irmãos, ele nunca vai estar e nunca será maior que você. Ei, irmão, você vai enxergar ele como hoje você enxerga uma formiga. E uma formiga, se você pisar, quando você pisa numa formiga, o que acontece? O que acontece, gente? O quê? Você se torna um assassino. A formiga morre. Irmão, então está na hora de você eliminar, dar cabo, dar fim a alguns problemas. E como eu faço isso, pastor? Gritando, chorando? Não, irmão, exercendo autoridade, se posicionando em um lugar que não foi você que pediu para estar, mas que Cristo te colocou, porque te ama. Você está entendendo isso, gente? Você está entendendo isso? Sabe por quê? Pastor, por que o senhor está pregando isso num culto de ceia? Porque, irmão, é disso que você vai precisar durante todo o ano. Sabe por quê, irmãos? Ei, no mesmo texto que eu comecei lendo sobre oferta, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, fala de alguns gafanhotos. E esses gafanhotos, eles vinham nas plantações para comer, para devorar a plantação, para impedir que os trabalhadores, os donos daquela plantação, colhessem do fruto do seu trabalho. Ei, irmão, mas eu posso falar uma coisa para você? Você tem autoridade para destruir, para matar qualquer gafanhoto que tente comer o que é seu, que tente destruir o que é seu, que tente tocar no que é seu. Ei, irmão, a sua família é guardada, as suas finanças são guardadas, o seu casamento é guardado, a sua saúde é guardada. Aleluia. Vamos continuar? Parei em qual versículo? 22, não foi? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas deu a? Deixa eu me achar aqui no meu texto.
que eu não coloco o versículo aqui, amém, gente? Vou ali, que aqui eu vou demorar. O qual é o seu corpo, e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as... Ei, irmãos, diga pleno. Pleno. Diga eu sou pleno. Diga todas as coisas se submetem a mim. É por isso, irmão, que eu quero te ensinar uma coisa. Coisas, principalmente mulher. Mulher gosta de mandar muito, né? Gosta. É tudo do jeito dela. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Coisas eu domino. Pessoas eu conduzo. Ei, irmão, às vezes você quer que as pessoas sejam como você, elas nunca serão. Agora comece a orar para que elas sejam como Cristo. E se elas forem como Cristo, elas vão se parecer com você. E se parecendo com você, tudo vai ficar bem. Aleluia. Tá comigo? As mulheres até perdem assim um sorriso. Porque às vezes, irmão, eu estou entrando aqui no Espírito e eu estou sendo guiado. Porque às vezes, irmãos, algumas pessoas, principalmente num casamento, quer que a pessoa seja do jeito que ela quer. Ah, você precisa mudar. Irmãos, será que quem precisa mudar é ele ou é você? Sabe por quê? Porque às vezes ele não tem Jesus, você tem, e o que você está fazendo? Pronto, falei. Efésios capítulo 2, versículo 6. E olha só, irmãos, e diz assim, ó: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos o quê? Somos o quê? Criados em quem? Para o quê? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Ei, irmãos, a gente tem um padrão de vida. A gente está assentado nas regiões celestiais, mas a gente tem um padrão para exercer. Ei, irmão, eu estou assentado nas regiões celestiais, mas não estou vivendo aquilo que Cristo me mandou viver. Não estou fazendo aquilo que Cristo me mandou fazer. Não estou dando exemplos que Cristo deu e quer que eu também dê. Ei, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, eu quero que você entenda. Se você falou que ia fazer, se você se comprometeu, se você deu a sua palavra, irmão, sabe por que pessoas não exercem autoridade? Porque elas não honram nem o que elas falam. Ei, quando eu não honro o que eu não falo, ou melhor, quando eu não honro o que eu falo, eu estou me desonrando. E se eu estou me desonrando, eu estou desonrando a Deus. Falei. Hoje está gostoso o culto, irmão. Hoje está uma bênção. A gente precisa parar, irmão, de falar que vai fazer algo e não fazer. Prometer algo e não fazer. Sabe por quê, irmão? Porque isso só te afunda. Sabe por quê, irmão? Diga assim: Deus é verdade e toda mentira é do diabo. Quando eu falo e não cumpro, eu estou mentindo. E se eu estou mentindo, eu estou fazendo o papel de quem? E o pior é quando eu minto para mim, eu sofro as consequências comigo. E quando eu minto para os outros, eu estou fazendo o papel do diabo na vida de alguém. Pastor, que culto pesado. Não, irmão, tá leve. Esse texto deixa bem claro, irmão, que não lutamos de baixo para cima, e sim de cima para baixo. As nossas lutas, irmãos, nenhum problema seu físico começou no mundo físico. Ele sempre vai começar aonde você verdadeiramente está.
As nossas, irmão, é por isso que as nossas batalhas não é contra sangue nem carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores nas regiões celestiais. Porque não é, irmão, entende isso, pelo amor de Deus. Deus não olha para você e enxerga você na terra. O diabo não olha para você e enxerga você na terra. O diabo vê como você está no mundo espiritual. Ele te olha no mundo espiritual. Ele te olha como está a sua comunhão, como está a sua intimidade, qual é a sua identidade em Deus, se você já se descobriu, se você já sabe quem você é em Cristo, se você já sabe a autoridade que você tem. Você quer ver, irmão, e deixar o diabo feliz? É pegar um crente, irmão, nascido de novo, chorando por causa de problema. Aí o diabo fala: entendeu nada. Esse aí não entendeu nada. Está lá ouvindo, mas não entendeu nada. Porque quando você ouve, entende, como pastora pregou, e pratica, pronto, se tornou um tormento para o diabo. Aí não é, irmão, você que vai ter que ficar mandando ele embora. É ele que não vai querer se deparar com você. É ele que não vai querer se topar com você. A doença vai vir e vai falar: eu vou entrar no corpo dele para quê? É eu entrar e ele mandar eu sair. É a miséria: eu vou bater na porta dele com miséria. É a miséria tentar entrar e você abrir a porta para sair. Porque você entendeu. Você entendeu a autoridade que tem. Ei, irmão, o centurião, quando tinha um empregado doente, ele entendeu a autoridade que ele tinha, irmão. E ele disse: Jesus, não vai lá não. Eu tenho soldados ao meu dispor. Eu digo para um, vai, ele vai. Eu digo para outro, vem, ele vem. Faz assim, Jesus. Manda só uma, e o meu servo, manda uma palavra para o Marco, ele está curado. Irmão, e aí a gente espera só para ver o resultado. E aí a gente espera só para ver o que Jesus vai fazer. Irmão, a filha do Baba, Caquel, ficou internada, irmão, ela com o fêmur quebrado, fazendo fisioterapia, com o fêmur quebrado. Irmão, era para piorar. O diabo falou: venci. Venceu nada, ela lá, firme e forte. Agora eu vou falar o segredo porque ela está firme e forte. Porque ela teve um pai ousado, que entrou debaixo dos aparelhos e falou: na minha filha não, a minha filha não, a minha filha não. E uma mãe de noite ali, e ela perguntava: pai, o que você está fazendo aí? Ela: não esquenta a cabeça não, que eu estou aqui. Ei, irmãos, Deus está precisando de homens e mulheres ousadas para se colocar na frente do câncer, para se colocar na frente do diabo e falar: aqui não, aqui não, aqui você arruma para a cabeça. Está comigo? Não oramos como derrotados pedindo forças, mas oramos como quem tem autoridade e já conquistamos as vitórias. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Obrigado, Pai é meu. Pastor, porque muita coisa não acontece na minha vida? Porque você está pedindo para Deus aquilo que você já tem. Como é que eu vou pedir uma garrafa se eu já tenho? Como é que eu vou pedir um tablet se eu já tenho? Pode melhorar. Então eu não vou orar pelo que eu já tenho. Eu vou falar: Pai, eu já tenho e quero o melhor. Pai, eu já tenho e quero melhor. Eu já tenho uma saúde perfeita, mas eu quero uma saúde melhor. Eu já tenho um trabalho bom, mas eu sei que no Senhor eu posso conquistar um trabalho melhor. Eu já tenho uma família abençoada, mas eu quero que a minha família não só seja abençoada, mas seja referência, então ela precisa ser melhor. Está comigo? Agora que acabamos a introdução, vamos para a mensagem. Atos capítulo 19, versículo 13. E diz assim: esse texto é muito bom. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: eu os conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva,
sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela. Vou lá expulsar o diabo. Foram em 7. 7 é o número da perfeição. Falou: vamos falar, ó, diabo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. O diabo olhou e falou assim: toma atento, sem vergonha. Sei quem é Jesus, conheço Paulo, e você quem é? Ei, irmão, quando o diabo olha para mim, olha para você, quem ele vê? Quem ele conhece? Ei, irmão, é por isso que a autoridade tem a ver com conhecimento, com intimidade. Porque, irmão, se você não se descobre em Cristo, se você não tem uma identidade em Cristo, o diabo pinta e borda na sua vida. Você fica se sujeitando, irmão, a coisas que já era para você ter passado há muito tempo. Ei, irmão, eu acho esse texto lindo porque o próprio diabo, quando lá em Gadara olha para Jesus, ele reconhece, fala assim: filho de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. E aí quando os caras vão expulsar o diabo de novo, e aí fala o nome. Ei, irmão, não adianta conhecer o nome se não conhece o dono do nome. Ei, não adianta conhecer o poder que o nome tem se não conhece o homem que tem o poder. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. E esse sei quem é Paulo, o diabo estava falando assim: esse Paulo é o que anda com Jesus, é o amigo de Jesus, é o servo de Jesus, é o apóstolo de Jesus. E vocês, quem são? Ei, irmão, e o engraçado é que era filho de sacerdote. E se era filho de sacerdote, vivia na igreja. Não adianta viver na igreja se não conhece o dono da igreja. Não adianta falar do dono da igreja se não tem intimidade com o dono da igreja. E o dono da igreja não é Juliana, é Jesus Cristo. E aí não adianta, irmão, você falar: eu sou da IFAG. Não, irmão, diga: eu sou de Jesus. Porque o diabo vai te conhecer por quem você é no mundo espiritual, e não quem você é no mundo físico. Ministério do Cotovelo, pergunta aí, está entendendo? Não adianta usar o nome de Jesus se você não tem relacionamento com Ele. A autoridade vem, pega isso, irmão. A autoridade vem de uma nova vida, de um posicionamento firme e de uma nova identidade. Ei, irmãos, Deus abençoa aqueles cujo o seu propósito é firme. O que você tem pedido para Deus? O que você tem buscado de Deus? É realmente o que você quer ou é algo passageiro só para esse momento? Ei, irmão, tem gente que não tem convicção nem do que quer. Hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, amanhã depois quer outra. Ah, pastor, eu tenho muitos sonhos. Isso é bom, irmão, você sonhar. Mas os seus sonhos, irmão, você tem que... Peraí, eu vou focar numa coisa. Hoje o que eu quero? Ah, hoje eu quero que o meu marido se converta. Então eu vou buscar por quem? Irmão, quer buscar pelo papagaio, pelo periquito, pelo cachorro. Aí quer comprar casa, quer comprar carro. Irmão, está orando uma bagunça. A vida está uma bagunça, uma desorganização. Você quer ver uma coisa, irmão, interessante? Reflexo da sua vida espiritual é como estão suas gavetas. Por que o silêncio? Por que os risos? Reflexo da sua vida espiritual. Como estão suas gavetas? Se você não consegue organizar suas gavetas, como você vai organizar a sua vida espiritual? Ei, irmão, se você não consegue organizar a sua casa, como você quer organizar a sua vida espiritual? Pastor, não faz isso comigo, não machuca.
Ei, irmão, tem coisas que você precisa alinhar. Um novo ano. Um novo ano. Vai ser a mesma bagunça do ano passado. Vai ser os mesmos problemas do ano passado. Vai ser as mesmas coisas do ano passado. Os mesmos choros pelas mesmas coisas. Se vai chorar, pelo menos chora por coisa nova. Chora por algo novo. Está comigo, crente? Está feliz? Ei, irmãos, sabe qual é a sensação que hoje eu tenho para esse culto? É como se Deus estivesse entregando à igreja algo que talvez a igreja não sabia que tinha. Alguns já sabiam, mas como se a igreja não sabia que tinha, e agora está recebendo. Mas o que você vai fazer com o que você está recebendo? Irmãos, a gente viu que agora no final do ano teve o prêmio da Mega Sena. A Mega Sena da virada, quem viu? Não vou falar que quem ganhou foi o bolão do PT, né? Não pode falar isso. Corta depois. Irmão, se você tivesse ganhado R$1 bilhão, como é que você estaria hoje? Tem uns que nem estaria aqui. Quê? Pastor, eu ia desaparecer no mapa, como fumaça. Irmão, se você soubesse hoje que você tem R$1 bilhão na conta, como você ficaria? Você ia se preocupar com o preço do gás, com o preço da água, da luz, se a carne está cara. Você ia olhar e ia falar assim: eu estou milionário, estou bilionário. Irmão, você não ia saber nem o que. Irmão, o que Jesus está dizendo hoje é isso: eu estou te entregando muito mais, o que é muito mais valioso que 1 bilhão, que 100 bilhões. Eu estou te entregando a autoridade do céu, para você desfrutar de tudo o que eu já conquistei na cruz. O que eu já conquistei na cruz: saúde, vida plena, abundância, alegria, paz. Ei, irmãos, eu quero orar e eu quero declarar sobre a vida de pessoas que não estão dormindo, preocupadas. A partir de hoje, em paz você se deita e logo você pegará no sono. Para de ficar se preocupando com aquilo que Deus já venceu, que Cristo já venceu. Ei, irmão, não adianta usar o nome de Jesus se você não tem relacionamento com Ele. A autoridade vem de uma vida nova, um nascer de novo, um novo posicionamento em Cristo e descobrindo qual é a sua identidade. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o... Diga: eu tenho poder, porque sou filho de Deus. Está escrito, irmão: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu... Quem crê no nome de Jesus? Então diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. 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 Eu não sou filho da doença. Eu não sou filho do diabo. Eu sou filho de Deus. Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Talvez, irmão, você seja órfão de um pai vivo. Ou talvez seja órfão, não tenha mais seus pais físicos. Mas você é filho de Deus. E como filho de Deus, irmão, você pode todas as coisas, porque é o seu Pai que te fortalece. Todo filho de Deus, todo filho de Deus tem autoridade na casa do Pai. Quem aqui casou e ainda tem seus pais vivos? Como é que você vai na casa do seu pai? Você deita na cama? Você abre a geladeira? Come a comida dele? Para uns, pede até dinheiro. Vem da Austrália viajar e usa o carro. Deixa de Uber e usa o carro.
Ó, mãe, fica de Uber que eu vou usar o carro. Por quê? Porque é filho. E sabe o que a mãe faz? O pai faz? Tá bom. Tá bom. Irmão, eu quero que você entenda isso. Você entra na casa de Deus, e aí você olha para tudo que Deus tem, e aquele sentimento que é humano, que é carnal, quer prevalecer em nós. A gente olha para tudo que Deus tem e quer perguntar para Deus: Senhor, será que eu posso pegar? Eu vou fazer isso porque eu tenho liberdade. Vem cá, Edu. Edu, aqui, fica aí. O Edu está ali, irmão. Ele entrou na casa de Deus. Eu vou fazer o papel de Deus. Entra na casa de Deus. Contempla tudo que Deus tem. Contempla. Muita coisa, né, meu filho? Olha lá o que você gosta. Olha lá. Viu? Gosta, não gosta? Bom, vem cá. Eu sou Deus, sou o Pai. Gostou de tudo? Pergunta. Não, pergunta se pode. Pergunta, fala: Pai, posso usar? Posso usar? É seu. Ai, tá de passada. Tá de graça. Irmão, fala a verdade. Quando um filho chega na casa de um pai e ele pede alguma coisa, o pai olha e fica pensando assim. Ele acha que ele está onde? Ele acha que ele está na casa de um estranho, num lugar desconhecido. Ei, irmão, não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos, 90 anos. Ei, todas as vezes que você entrar, ei, irmão, com intrepidez, diante do trono da glória, o Pai vai dizer: tudo que é meu é teu, pode usar. Pode usar. E tem coisa que ele vai falar assim: você não está pronto, mas porque eu sou pai, eu vou deixar você usar. Romanos capítulo 6. Deixa eu ver aqui, gente. Tudo sob controle. Romanos capítulo 6, versículo 14. Que aqui eu quero entrar agora nos assuntos que está levando para o fim. Romanos 6,14 vai dizer assim, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim, diga isso, o pecado não terá domínio sobre vós. Todo filho de Deus tem autoridade sobre o pecado. Todo filho de Deus tem autoridade sobre o pecado. Ah, eu pequei porque eu não resisti. Eu menti porque eu não resisti. Eu enganei porque eu não resisti. Sabe qual é o nome que nós damos para isso aqui? Safadeza. Você pecou porque você é safado. Pastor, não me machuca, porque se você estivesse olhando para Deus, se você estivesse na palavra, se você estivesse andando nos caminhos do Senhor, você não pecaria. Sabe por que eu estou falando assim com você? Porque o pecado gera morte e gera escravidão eterna. Porque se você morrer no ato do pecado, você vai para onde? Para onde? Não quer nem falar, né? E a responsabilidade não pode ser minha sobre a tua vida se você não quer obedecer. E não é obedecer a igreja, não é obedecer o pastor, mas é obedecer a palavra. Todo filho de Deus tem autoridade sobre o pecado. Ei, irmão, pastor, estou com vontade de pecar. Ou está lá no lugar, estou com vontade de pecar, não sei o que fazer. Me liga. Me liga, liga para mim e fala: pastor, o negócio está ruim aqui. Irmão, eu saio da onde eu estiver, paro tudo e vou até você. Nós vamos orar junto, mas você não vai cair. Você não vai pecar. Ah não, eu consegui vencer hoje. Ei, irmão, todo pecado guardado, ele vai crescer. E se ele crescer, ele vai ter que dar fruto. Ele vai ter que nascer, e quando ele nasce, irmão, muitas das vezes ele vai fazer um estrago na sua vida e vai fazer um estrago em quem está à sua volta. Que bom que você veio. Então diga isso: todo filho de Deus
tem autoridade sobre o pecado. E quando eu digo safadeza, gente, não é chamando você de safado, porque tem safadeza que é safadeza mesmo. Mas, irmão, tem gente que vai fazendo como Sansão. Onde está a sua força? Está no pé. Está na mão. Está no braço direito. Está no braço esquerdo. Até que peca. Até que peca. Ei, irmão, se o seu problema é TikTok, se o seu problema é Instagram, se o seu problema é Facebook, ei, irmão, corta. Carol já falou isso uma vez aqui, é melhor você entrar no céu sem um olho, sem um braço, sem uma perna, do que ir para o inferno de corpo inteiro. Mas é o meu marido, é a minha esposa. Ei, irmãos, a Bíblia diz, esposa, deixa eu te ensinar uma coisa. O teu marido é o cabeça da casa. Amém? E você está debaixo da autoridade dele. Mas se ele está fora da palavra, se ele está fora dos princípios de Deus, se ele está fora da vontade de Deus, se você vê o que ele está pedindo vai te levar a pecar contra Deus, você não precisa obedecer. Você não precisa obedecer. E você não vai estar pecando, pelo contrário, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Agora, se o teu marido está fazendo a vontade de Deus, está andando direitinho, aí você está debaixo da missão dele. Lembra da Ananias e Safira? Casalzinho, bonitinho, se uniu o casal para mentir contra o Espírito Santo. Qual foi o fim? Morreu os dois. Então, irmão, quer morrer? Morra sozinho. Isso desagrada ao meu Deus, isso fere os meus princípios, isso não faz parte do meu caráter, então eu não vou fazer. Eu estou errado, gente? É Bíblia. Eu não estou falando para você bater de frente com o teu marido, brigar com ele, não. Mas você vai fazer de um jeito sutil, o Espírito Santo vai te dar uma estratégia e você não vai se submeter àquilo que você vai pecar contra Deus para agradar alguém. Aleluia? Está comigo? Então todo filho de Deus tem autoridade sobre o pecado. Tiago capítulo 4, versículo 7. Você leu todo o livro de Tiago? Sim. Então você vai entender o que eu vou dizer aqui. Tiago 4, 7 diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti o diabo e ele fugirá. Chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Todo filho de Deus tem autoridade sobre Satanás. Todo filho de Deus tem autoridade sobre Satanás. Mas como eu tenho essa autoridade? Eu me sujeito a Deus e aí o diabo foge de mim. Primeiro eu me sujeito a Deus e o diabo foge de mim. Sujeitai-vos a Deus e o diabo, ele vai reconhecer a autoridade que você tem e ele vai fugir de você. Então diga: todo filho de Deus tem autoridade sobre Satanás. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento, e levando cativo todo pensamento à desobediência, a obediência a Cristo. Então, irmãos, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais. Eu não venço minhas lutas carnalmente, mas eu as venço como? Espiritualmente. Elas são poderosas em Deus para vencer o quê? As fortalezas da minha mente, irmão. Ei, quem aqui já teve lutas na mente? Batalhas na mente, de você ficar pensando em aquilo e você, eu não quero pensar isso, mas, ei, irmãos, porque as suas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza.
anulando, lançando cativo todo pensamento contrário à vontade de Deus. Eu estou pensando em algo que não é de Deus. Eu começo a dizer, eu lanço cativo esse pensamento e eu sujeito a minha mente à vontade de Deus. Eu sujeito a minha mente à vontade de Deus. Eu sujeito a minha mente à vontade de Deus. Porque quem aqui tem pensamentos que, se você parar assim para olhar, fala, nossa, esse pensamento não agrada a Deus. Quem já teve pensamentos assim? Só eu? Faz comigo não. Senão eu vou achar que eu estou... Quem já teve pensamento que não agrada a Deus? Aí o que você tem duas opções. Ou você se submete a ele, ou você repreende ele ao ponto de ele desaparecer da sua mente. Porque, eu sou crente e agora o diabo... Irmão, o diabo vai se opor. 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 E como é que eu venço tudo isso, pastor? Autoridade. Autoridade, lançando debaixo dos meus pés tudo aquilo que é contrário à verdade e à obediência ao Evangelho. Amém? Então diga, todo filho de Deus tem autoridade sobre as fortalezas espirituais. João capítulo 14, versículo 13. Estou caminhando para o fim, tá, gente? Prometo. 14, 13 diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amas, se me amais, guardareis os meus... Pergunta para o irmão do lado, você ama a Deus? Pergunta para ele, você ama a Deus? Então diga, guarde a palavra. Diga, guarde a palavra. Guarde a palavra. Todo filho de Deus tem autoridade nas suas orações. Diga isso, todo filho de Deus tem autoridade nas suas orações. Pastor, como eu tenho autoridade nas minhas orações? Irmãos, a Bíblia diz que tudo quanto pedíssemos crendo, o Pai nos atenderia. Se dissermos a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, crendo e não duvidando, vai acontecer. Então qual é o tipo de oração do crente? Irmão, para de ser pedinte, para de ser mendigo espiritual. É mendigo ou é mendigo? Medingo, mendigo, pedinte, esmoléu, pé rapado. Para de ficar, irmão, nessa posição. Irmão, ele já falou, ele te colocou num lugar bem acima. Então quando você chega, que nem eu fiz com o Edu, pai, está tudo disponível, vou pegar isso aqui, mas eu vou pegar isso aqui para devolver a glória para o Senhor. Então pode pegar, meu filho, é teu. Para de ficar, ai meu Deus, eu preciso tanto. Acho que Deus olha lá do céu e deve falar assim, não entendeu nada, não aprendeu nada, porque eu já falei que tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Irmão, a gente precisa entender isso. O que Cristo fez é tão sobrenatural que Ele falou assim, eu vou repetir de novo, tudo que eu fiz, vocês vão fazer também. E olha que a Bíblia diz que o que foi escrito foi para nossa edificação, porque se fosse escrever tudinho, faltariam livros. Não haveriam livros para escrever tudo que Jesus fez. E Ele está falando, tudo que eu fiz, vocês poderão fazer e coisas ainda. Poxa, gente, está na hora da gente entender isso e viver esse ano como nunca vivemos antes. Sabe qual é o meu desejo, irmão? Que você viva esse ano como você não viveu nenhum outro. Sabe? Você que ama a sua família, você entrar na sua casa e olhar para a sua família e falar assim, meu Deus, quando isso seria possível? Tem mulheres aqui, eu sei que o sonho dela é ter um marido convertido, ter um marido servindo a Cristo.
Imagine você entrar na sua casa, sair do teu trabalho e chegar na tua casa e encontrar o teu marido, e o teu marido pegando a Bíblia aberta falando: olha, amor, que Deus falou comigo hoje. Você tá olhando para a cara dele e falando assim: há 2 anos atrás isso seria, mas olha agora. O filho que está na bebida, nas drogas: mãe, eu vou chegar atrasado na igreja por causa da senhora. E vai ser assim, irmão. E vai ser assim, irmão. E vai ser assim. E vai ser assim, vai ser assim. Deus quer que seja assim. E como o crente exerce, pastor, essa autoridade? Pela palavra. Mateus 4 diz: quando Jesus está no deserto sendo tentado, e o diabo vem como tentador sobre ele, e aí o diabo fala: se és o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo fala: mas está escrito que ele dará ordem aos seus anjos. Aí Jesus rebate falando: mas também está escrito. Ei, crente exerce autoridade não usando o que acha ou o que pensa, mas usando a palavra de Deus como a sua arma mais poderosa. 2. Como o crente exerce autoridade? Pela sua santidade. Em Provérbios 28:1 diz assim, ó: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um. Tem aqui intrépido como leão? Quem é? Miau. Sou como um leão, pastor. Miau. Ei, irmão, o leão, ele não só ruge. Mas quando a Bíblia diz para termos a intrepidez de um leão, é que o leão protege o seu bando. O leão protege a sua manada. Ei, irmão, eu gosto muito de assistir esses programas. E eu gosto de ver, irmão. Você já percebeu que quem caça não é o leão? Quem caça é a... Sabe quando o leão ele entra para caçar? Quando a caça é maior do que a leoa. Aí ele vai lá e fala: vou lá. E aí ele vai, irmão, ele pula em cima, ele derruba, para que as leoas, ou ali a manada que chama, alcateia, não sei como é que é o nome que chama isso, a galera vem fazer a festa. Ei, irmãos, está na hora de você se posicionar como protetor da sua casa. Talvez você diga: pastor, o protetor não tem que ser o meu marido, mas talvez ele ainda não está na posição que deveria estar, então Deus vai contar com você lá. E aí, irmã, ele vai ver as suas atitudes, ele vai ver como você tem agido, ele vai ver o seu procedimento, a sua procedência, ele vai ver, irmão. E aí ele vai começar a falar assim: eu preciso disso também. Eu preciso disso também. Eu preciso disso também. Ei, irmão, a melhor maneira de converter alguém não é falando de Jesus, mas é sendo Jesus para aquela pessoa. Aleluia. Então, irmãos, é mantendo a santidade. E por último, é pela fé. Marcos 11:23. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer no que se diz, crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Maneiras de exercer a autoridade: fé nas Escrituras, santidade a Deus e fé na palavra. Agora eu pergunto para você: como você está nesses quesitos? Como você está com a sua vida? Como você está vivendo, irmãos? Tem gente negociando com o diabo, com medo do diabo agir na vida dela. E negociar com o diabo, irmão, é você aceitar coisas que Deus não quer que você aceite. Ei, mas diga se você crê. Se você não crê, não precisa dizer. Diga: este ano, ou diga: o ano de 2026 será o ano que eu agirei pela fé, que eu andarei em santidade, que eu viverei a palavra. Diga: esse ano de 2026 já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus.
Mas esse ano será o ano que você tem que cumprir o que você fala. Você tem que praticar a palavra independente de quem você vai entristecer. E Deus vai fazer o impossível na sua vida. Você crê nisso? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. E eu gostaria que você fizesse uma breve reflexão. Uma pequena reflexão agora. De como está realmente a sua vida. Se você tem exercido ou não autoridade. Ou se você tem aceitado algumas afrontas, algumas coisas que o diabo tem imposto a você. Porque, irmão, muitas das vezes não depende de Deus, depende de você. Tem coisas que Deus já fez e Ele já te deu autoridade para você desfrutar. Então agora não depende de Deus, depende de você. Depende de você arregaçar as mangas. Depende de você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ao teu Pai no secreto. Depende de você pegar a palavra e dizer: Pai, está escrito. E eu criei, por isso falei. E nós cremos, por isso falamos. Nós não somos crentes que retrocedem. Nós não somos crentes que olham para trás. Mas nós somos crentes que vivem e que desfrutam de toda a verdade que o Evangelho nos trouxe. De toda a revelação que o Evangelho nos trouxe. Nós não viveremos mais, Pai, de modo perdido, de modo, Senhor, sem pensar no que fazer, mas nós vamos exercer a autoridade que Cristo nos deu. Nós vamos exercer a palavra e nós vamos viver o sobrenatural. Ei, irmão, diga para você: esse ano não vai ser mais um ano. Esse ano não vai ser mais um ano. Eu não vou viver esse ano de qualquer jeito. Eu não vou viver esse ano sem planejamento do que eu quero para os meus próximos dias. Mas o que eu quero já aconteceu, porque o meu Pai já me deu, em nome de Jesus. De Jesus.